LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma quinta-feira com o Esgoda. Um canal do YouTube, Agrocanal LFZ Consultoria, para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing, que gosta de agricultura, poder aproveitar o que as pessoas com muita experiência no mercado têm para nos ofertar, para nos trazer de conhecimento, de novas oportunidades, para que a gente possa discutir e entender um pouco mais sobre a nossa profissão. E hoje não pode ser diferente. Estamos aqui com mais um dos ícones do mercado brasileiro na agricultura. Estamos aqui com meu amigo Jorge Verde, aonde pudemos trabalhar junto tempos atrás na Pioneer, como queiram, né, aonde desenvolvemos um trabalho de representantes comerciais. E hoje o Jorge vai contar um pouco da história dele para nós. O Jorge é agrônomo, iniciou os seus trabalhos com algodão, depois foi trabalhar na Maná, ficou na ICI Zênica um pouco antes até de virar AstraZeneca, né? E depois foi RC da Pioneer na região do Triângulo Mineiro, mais precisamente até em Uberaba, por 17 anos. Depois disso, o Jorge passou por uma carreira solo com um agricultor, desenvolvendo a agricultura na região, até iniciar os seus trabalhos aí no que ele faz hoje, que é algo fantástico, né? Que é a formação de pessoas, consultoria a nível de agricultores, que ele vai falar um pouco sobre isso com a gente, onde ele deu apoio já para a Bayer, hoje com ICL, ou desculpa, com Stoller, Limagran, desenvolvendo os trabalhos dele aí nesse sentido. Jorge, conta aqui para os amigos do Agrocanal LFZ Consultoria, né? Como é que você veio parar no agronegócio? Bom dia, meu amigo Jorge Verde. Bom dia, Esgoda. Bom dia a todos os amigos que acompanham, né, esse trabalho, essa iniciativa de realmente trazer, né, profissionais que já estão no mercado, que tenha o seu legado aí já concretizado ou concretizando, e obrigado aí pela lembrança e pela oportunidade. Bom, Esgoda, no caso do Jorge, engenheiro agrônomo, a família do meu falecido pai, que veio de Portugal, né? O meu falecido Jorjão, avô. vamos fazer um adendo aí. Moçada, vocês sabem onde o Jorge está falando comigo hoje? O Jorge está em Portugal. Foi visitar a família e como o agro não para, hoje é dia 30, aqui no Brasil, 5 horas da manhã, aí na cidade do Porto, em Portugal, são 8 horas da manhã e o Jorge está aqui falando conosco. É por isso que a gente fala, o agro não para. Desculpa, Jorjão. Então, Não, seu beleza. pai veio para o Brasil com que idade, Jorge? Isso, meu, a origem do meu falecido pai, né, o meu falecido avô, era do agro, né, meu avô tinha uma quinta, que era uma pequena área de produção de oliveiras, de frutas, né, também produzia cortiça, além de criar pequenos animais, né, como Essa propriedade ainda suínos. existe aí, Jorge? Existe, ela é na região de Rio Maior, é uma aldeia que onde o meu falecido avô paterno nasceu e tinha essa área de produção, chama Ruda dos Pisões, né? E ele tinha essa quinta que ele produzia esses gêneros, animais, pequenos animais, e também produzia vinho, aquele vinho ainda que era amassado pelo pé, né? A uva era Ah. amassada em tonéis pelo pé, né? Pelos pés. Então, é uma região que existe ainda. Eu não fui lá ainda, mas eu devo ir até retornar ao Brasil. Mas a propriedade E ainda é da família ou já, sim, ainda é da não, família? ainda é da família, ainda é da família. Não tem mais ninguém na família que assim seguiu o legado do meu avô paterno, mas essa propriedade ainda existe e ela foi dividida entre alguns primos. E esses primos residem lá ainda, chama Arruda dos Pisões. Fica mais ou menos ao norte, 80 quilômetros de Lisboa, né? Então agora nós Jorge, estamos. por que que você acha que teu pai veio para o Brasil, cara? O que que ele pensou? Qual que era a ideia lá pelos idos de 1950, como você falou? O que será que ele pensou, cara? Naquela época, Esgoda, depois do pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa realmente estava numa dificuldade muito grande, né? A população realmente estava tentando se reerguer, porque a destruição foi muito grande.
e principalmente Portugal, como dependia de muitos gêneros da Alemanha, da França, da Espanha, da Itália, naquele momento, após, né, os anos 45, 46, 48 até 50, a população aqui de Portugal estava passando fome na época. E meu falecido pai não tinha, assim, muito como realmente reagir, porque estava dificultando muito o problema de fato de não ter trabalho, e a remuneração era realmente muito pequena. Então, naquela época, o Brasil começou a despertar, né, para a Europa, e houve um convite de um senhor que já estava empreendendo aí no Brasil, na parte de secos e molhados, hoje é atacadistas, né, e ele convidou meu pai para vir participar de uma nova filial que eles estavam abrindo em Maringá. Essa empresa foi fundada em Portugal, chamava Dias Martins. Inclusive, eu acho que é a quinta geração anterior desses Martins que estão lá em Uberlândia, né? Sempre eles trabalharam nesse ramo de secos e molhados, que hoje é atacadista, né? Aí meu pai foi para varrer o barracão da empresa lá em Maringá. Maringá acho que começou a abrir Maringá em 1948, né? Não tinha nem ligação com Londrina, era tudo picadas, né? Aí meu pai foi convidado, 40 dias de navio para chegar de Lisboa até o Porto de Santos. Depois, o pessoal da empresa que estava sediado no Brás, em São Paulo, né, levou meu pai até Maringá. Então, meu pai veio em meados de 1951 e, inclusive, ele já namorava com a minha falecida mãe, casaram por procuração, a minha mãe aqui em Portugal, meu pai aí no Brasil, e a minha mãe acabou vindo depois de um ano e meio, quase 2 anos de casada, para voltar para morar no Brasil, né? E ela chegou em 1953, tá? Os meus dois irmãos, um vivo e um falecido, nasceram em Maringá, né? O meu irmão vivo, que é o mais velho, em 57, e o meu irmão, que já é falecido, em 60. Aí depois, meu pai foi transferido para Campinas, né? Já com um cargo assim, já com um bom cargo na empresa, e eu nasci em Campinas, no estado de São Paulo, em 61. Então, o meu sonho de ser agrônomo já tinha começado já nas origens do meu falecido avô paterno, que era um pequeno agricultor aqui em Portugal, e aí a gente foi criando, né, esse vínculo, Mas vocês essa afinidade. mas no Brasil, teu pai nunca trabalhou com agricultura, ou Nunca, trabalhou? não, não, nunca trabalhou, sempre trabalhou nessa empresa. Ele ficou por 33 anos nessa Dias Martins, né? Como eu falei, ele começou como um profissional varrendo o barracão em Maringá. Depois ele foi para vendedor de campo, que ele trabalhava com pequenos mercadinhos, padarias. Certo. Depois ele se transferiu para Campinas como subgerente já da empresa e acabou até como gerente em Porto Alegre no início dos anos 80, antes da minha mãe falecer. Você é Então meu formado pai nunca aonde, trabalhou. Jorge? Eu formei em 83, né? Completei 40 anos de formado, agora dia 16 de dezembro. Formei em Pinhal, no estado de São Paulo. Na, Ô, na Jorge, época, na você... época tinha as três universidades estaduais, né, Esgoda? Que era Piracicaba, Botucatu e Jaboticabal, e na época praticamente a única faculdade particular no estado de São Paulo era Pinhal, né? Você sabe Como eu que eu não era um bom brinco com aluno, isso, né, Jorge? Eu como eu não era falo um bom aluno, que eu não passei nas universidades estaduais, e Pinhal acabou me acolhendo. você sabe que eu brinco com isso aí, né? Eu falo que tem três faculdades no Brasil que formam bandido, né, cara? Bandido no bom sentido, né, Bom cara? sentido, Uma delas é Bandeirantes, onde eu formei, né? sim. Outra delas é Paraguaçu Paulista, né? E a terceira é Pinhal, né, cara? Não, Por que que eu digo isso? Porque o público mais jovem não sabe disso. Mas há muitos anos atrás, quando o Jorge se formou e até por uns anos à frente, existiam jogos universitários de agronomia, chamavam agronomíades. E esses exato. jogos aconteciam nas cidades, uma época era em Maringá, um ano, outro ano era Londrina, outro era Paraguaçu, outro era Pinhal. E moçada, vocês não acreditam.
Bandeirantes, Paraguaçu e Pinhal, quando se encontravam, o pau quebrava. Eles quebravam tudo, né? Então, por isso pegaram a fama de bandido, né, cara? Mas é uma coisa, são resgates que não acontecem mais. Mas você Exato. formou, fazem 40 anos, e quando você se formou, você foi trabalhar com algodão, se eu não me engano, é isso, Jorge? Isso, na época ali no início dos anos 80, né, entrou o Bicudo do Algodoeiro, né, na região de Campinas, no início dos anos 80, toda aquela região ali do entorno da pista, né, de Viracopos, eram áreas de algodão, pela forma de trabalho de meeiros, né, os proprietários dividiam as áreas para famílias, né, tocarem as áreas de algodão de uma maneira bastante artesanal, né, e se comprovou que o Bicudo Algodoeiro entrou ali pelo aeroporto de Viracopos, que na época era um aeroporto de carga, né? Quase não descia avião de passageiro, né? E aí a gente formou o nosso Paraninfo, né? Ele estava chefiando, né, a abertura ali de uma estação da Embrapa, que ia chamar Centro Nacional de Pesquisa de Defensivos Agrícola. Esse centro da Embrapa existe ali no município de Jaguariúna, né, na beira da rodovia de Campinas, que leva ali Jaguariúna, Mojimirim, Mogi Guaçu, e como esse senhor era o chefe, né, dessa estação da Embrapa, que estava iniciando os trabalhos, ele foi escalado para realmente assumir, né, um trabalho para verificar como é que estava já o início da infestação do bicudo do algodoeiro, né, nessa região de Campinas, que era uma região que dependia muito do algodão na época, né, e tentar fazer um trabalho para erradicar a praga, né, nessa região que ela começou próximo ali da pista do aeroporto de Viracopos, nessas lavouras que faziam um limite ali, né. Até se contratou um senhor especialista de algodão dos Estados Unidos, ele morava no Texas, né, Dale Martin. Ele já era de idade na época, já tinha seus 70 anos, mas ele veio para chefiar esse programa de erradicação, e eu fiquei por um ano e pouquinho como prestador de serviço para a Embrapa, né? E aí nós identificamos todos os municípios que já tinha a presença da praga bicudo do algodoeiro. Ele desenhou um projeto para erradicar a praga, mas aí ia ter que fazer um cinturão, Esgoda, de uns 50 quilômetros para que não se plantasse algodão nesses locais, que daria ali mais ou menos na altura ali de Limeira, Cordeirópolis, região ali de Araras, fazendo um círculo ali, descendo para o leste e sul do estado de São Paulo. E como Isso realmente aconteceu ou não? acabou não acontecendo, porque ia mexer com muitas famílias, né, Esgoda, que dependiam da lavoura de algodão, né, os meeiros, né, essas famílias que faziam essa condução das lavouras de uma maneira artesanal. E como realmente tinha que não plantar algodão por 3 anos nesse cinturão, acabou por esse problema social não sendo autorizado, e depois acabou esse projeto, esse americano acabou voltando para o Texas, e deu no que deu, né? O bicudo foi se Tomou alastrando, conta, né? entrou no Paraná, e hoje é uma das pragas que se mais investe agroquímico hoje no plantio de algodão no Mato Grosso, no oeste da Bahia, é a praga bicuda algodoeira. Mas E eu tive aí a você. oportunidade de começar a minha vida profissional com a cultura do algodão, fazendo esse monitoramento da praga bicudo, e foi uma experiência muito, muito bacana E para o daí início você da minha foi profissão. para AstraZeneca, ou Na melhor, para verdade, ICI Zeneca, né? na verdade, antes da ICI, eu tive uma passagem pela Maná. Ah, é Na época, verdade, é verdade. o saudoso doutor Fernando Cardoso ainda era o maior acionista, né, ele e a família, né, e eu comecei, assim, na Maná como um trainee, visando já ser um supervisor de vendas, já entrando na área comercial, né, do agro, e na época, inclusive, foi lançado o Fosmag, né, que a gente conhecia como Fosnap, né, era um fertilizante farelado, né? Tinha algumas formulações de NPK, né? Mas foi uma inovação para a época ali nos anos Por que que ele nos era anos 80. inovação, Jorge? Deixa eu entender. Era, é, O que que ele tinha de era diferente? formulação, era formulação. Na época a gente só tinha grânulos, né? E vamos falar assim,
Além dos grânulos, a gente tinha formulações um pouquinho tipo floculada, né? Tipo um sulfato de amônio, né? E ele veio totalmente farelado, ele era um pó. O Fosmag era um E pó mesmo. distribuía bem? Distribuía. Ele era bem seco, uma formulação muito bem desenvolvida, né? E Ô ele, Jorge, ele deixa eu distribuía fazer muito bem. um adendo aí. Você falou que já, assim, para os mais jovens que nos escutam, né? Você falou que você começou como trainee. E hoje você está dando um suporte, vamos fazer uma analogia aí, né? Há várias empresas, dentro delas aí a Stoller e a Limagram, que você dá um suporte na formação de pessoas, literalmente. Você vê, Jorge, hoje muita diferença do Jorge trainee de 40 anos atrás e do menino que está saindo hoje para ser um trainee. A diferença é muito grande, Jorge. A gente ouve falar muito disso. Fale um pouquinho para nós sobre o teu sentimento sobre isso, cara. Esgoto é um momento assim que a gente está passando, que eu dividiria em duas situações, tá? Em relação ao que está o mercado, tá? Quando eu iniciei há 40 anos atrás, a situação era a mesma. Dificuldade do agro, preço de commodity baixo, investimentos por parte de empresas e agricultores diminuindo. Então, quando eu iniciei a minha carreira como agrônomo, estava exatamente como nós passamos essa safra, tá? Os momentos difíceis, tudo uma dificuldade grande e muita dificuldade de conseguir oportunidade profissional. Já naquela época, a gente tinha muito menos, né, formandos como hoje, eram bem menos universidades ou faculdades de agronomia, mas na época era muito difícil conseguir uma oportunidade de trabalho, tá? Tanto que esse trabalho que eu fiz pela Embrapa, eu era um autônomo, terceirizado. Porque a Embrapa, para ser contratado, eu tenho que ter mestrado, doutorado, ou fazer algum tipo de concurso, né? Então eu fui contratado como um safrista, né? Tanto que eu fui contratado como agrônomo, mas eu ganhava metade do piso da agrônomo, quando eu iniciei em meados de 1984. Então, o mercado está extremamente muito próximo do que a gente está vivendo hoje. Porém, na época, pela dificuldade, né, da gente conseguir formar e ter uma oportunidade profissional, a gente entrava com um outro espírito nas empresas. Tanto que muitos como eu, na minha época, né, há 40 anos atrás, sempre se sujeitaram a ganhar menos que o piso. Mas depois, ganhando experiência nos anos sequentes, começar realmente a trabalhar em empresas que pagavam o piso, visando profissionais com mais experiência. Hoje a gente vê uma mudança muito grande no perfil de quem sai de uma escola de agronomia. Claro que toda regra tem a sua exceção. Sei que muita gente vai escutar esse nosso bate-papo e vai saber, né, entender o que eu quero realmente passar como uma pessoa que viveu, né, esse momento. Então, hoje eu noto que grande parte dos agrônomos ou agrônomos que saem da universidade, eles têm uma visão muito diferente do que quando eu comecei há 40 anos atrás. É natural? É natural. Mas as condições do agro não mudam muito, Esgoda. No meu entendimento, a essência de um profissional que está no campo, que está ali para atender a necessidade daquele que precisa de informação, uma informação atualizada, verdadeira, tá? Hoje eu noto que a juventude ela não está tão muito preocupada, sabe, em se atualizar, se especializar, guardar as informações. Por esse mundo que a gente vive, qualquer coisa você pega o celular, aí entra no YouTube, você consegue uma informação. Os profissionais hoje eles não estão muito preocupados em assimilar o conhecimento, guardar o conhecimento, praticar esse conhecimento escutando de alguém que já viveu. Tá? É muito fácil ele pegar um aparelho celular, ir lá e fazer a devida busca para chegar onde ele quer, ou ele liga para a pessoa que sabe, e a pessoa já, né, passa direitinho o recado ou a experiência e resolve. Então, eu vejo hoje que dentro do contexto, claro, me entendo, tem muitos profissionais
que estão visando coisas como eu visava há 40 anos atrás. Mas de uma maneira, assim, geral, o Esgoda, eu tenho esse sentimento porque eu estou no campo direto, eu convivo com profissionais no campo direto, de todas as idades. Hoje, muitos produtores passando, né, para os seus filhos, né, fazendo essa sucessão, mas eu noto que realmente falta aquele amor à profissão, amar o que faz, se dedicar dentro daquilo que realmente você faz com aquele prazer de atender alguém que necessita. Então, hoje, essa nova geração, ela está com uma visão muito diferente. E é uma geração, Esgoda, no meu entendimento, que ela não espera acontecer as oportunidades como elas precisam acontecer. Muitos pulam as etapas. E por isso que, às vezes, você vê um profissional que está ali com 3 anos de formado, já foi em 6 oportunidades profissionais. Quer dizer, não fica nem 6 meses, ou 8 meses, ou um ano dentro de um trabalho. Então, eu sinto assim, sabe? Nós podemos, nós, como você e eu e outros que já foram entrevistados nesse teu canal, que a gente realmente tenta levar o que a gente viveu e muitos profissionais hoje, novos, não entendem a essência realmente de um trabalho, de você acumular experiência, para depois, lá na frente, você poder compartilhar essa experiência, como hoje eu faço. Hoje eu sou um conselheiro no agro. Eu dou conselhos, o conselho pode ser seguido ou não. E os conselhos que eu dou é em prol da planta, em prol da essência do trabalho, de fazer a planta poder ter condições para expressar o seu potencial. Isso falando em soja, em milho, em feijão, em trigo, em sorgo, né, são as culturas que realmente hoje eu tenho esse conhecimento e essa expertise. Mas a gente nota que muitos profissionais hoje eles estão muito ligados a bens, do que está recebendo dentro de um trabalho, o que realmente ele vai realmente ser remunerado dentro do contexto, entre o salário, ou algum outro tipo de, assim, de reconhecimento, de eficiência no trabalho, né? Ou mesmo assim, em função da sua performance, mas aquela essência mesmo de amar a profissão, de estar ali fazendo um trabalho que às vezes precisa ser feito numa safra, num sábado, num domingo, num feriado. É muito difícil hoje a gente ver, na grande parte dos jovens que estão realmente iniciando na profissão ou no agro, né, que aí não é só agrônomo, temos os técnicos agrícolas, temos outras profissões que estão tendo também formação que estão ligadas ao agro. Essa essência realmente eu sinto que na grande Ô maioria dos Jorge, profissionais a gente está perdendo. deixa eu te falar uma coisa. Eu já entrevistei várias pessoas aqui e alguns ícones do mercado como você. Também eu fiz uma pergunta, né? Inclusive entrevistei uma pessoa, vou evitar de falar o nome aqui, mas essa pessoa, ela foi um líder de um desses grandes grupos, né, que entraram no Brasil, comprando revendas. E eu falei para ele o seguinte, porque eu já tinha trabalhado com ele, eu disse assim, olha, o que eu estou sentindo é que, pelo que eu conheço de você e pelo que eu conheço do perfil que está, principalmente o consultor de campo da revenda que você está comprando, você não vai ficar com 20% desses caras trabalhando, né, contigo. Sabe qual foi a resposta, Jorge? Você está certo. Vou mandar tudo embora, eu vou começar de novo. Então, Jorge, isso aí é duro, é triste a gente ouvir e a gente saber que a gente tem amigos no mercado, como o Gilberto Scavinato, por exemplo, que hoje tem a CT do Agro e posta nos grupos, nas redes sociais que a gente participa, inúmeras oportunidades, vagas, e as empresas não conseguem preencher o perfil requisitado, mesmo para trainees, para vagas iniciantes. Então, vem muito de encontro com isso que você está fazendo. E não sei se você enxerga a solução para isso, ou se isso já está quase que vindo com o cara. Você enxerga algum jeito para isso? E como você muito bem falou, vamos tirar as exceções. Estamos falando da regra ou da maioria, né? É, qual é o jeito para a gente mudar isso aí, Jorge? Olha, Esgodo, no meu dia a dia, eu tenho sido assim um profissional que tem sempre acreditado em que algum profissional realmente vá em busca dos legados que a gente tem tentado mostrar, sabe? Eu me espelhei em grandes profissionais e aprendi muito com eles, posso
enumerar vários aqui, o primeiro deles, o saudoso Dirceu Gassi. Ah, Nos últimos 5 anos da vida dele, eu convivi muito com o Dirceu, e aprendi muito com ele. A gente não tinha uma diferença de idade muito grande, né? Ele era praticamente aí uns 4 anos mais velho que eu, mas eu me espelhei muito no conhecimento dele, na maneira que ele abordava a planta, como ele via a planta se demonstrar. A planta não fala, mas ela demonstra, ela mostra, né? Então eu aprendi muito hoje a conversar com as plantas, com o Gassen, outros profissionais que a gente convive diariamente aí, o professor Antônio Fancelli, o doutor Antônio Fancelli, né? Ele já aposentou agora na parte de lecionar, o próprio Vite, né? O Mark só Yamamoto, tá falando de ícone aí, né, cara? o Mark Yamamoto, que é um grande amigo, me espelho muito também no trabalho dele, né? E outros que a gente está convivendo, a professora Jurema também, na parte de entomologia também, que a gente sempre está vendo palestras e abordagens dela no dia a dia. Então, são pessoas realmente que conquistaram, né, esse nome, realmente aprendendo, trabalhando realmente, vendo o lado da planta, vendo o que teria que ser feito pela planta, né? E a gente foi assim, praticando isso, né? Hoje, por ser um conselheiro, ô Esgodo, eu falo para você, eu não tinha essa visão de fazer o que eu faço hoje. Mas como eu sempre fui um cara muito curioso, e sempre dentro da curiosidade, eu tentei realmente validar essa curiosidade, mostrando essas validações para a planta e a planta me mostrando o que realmente era melhor para ela, hoje a gente consegue realmente identificar. Antes de entrar numa lavoura, sem saber o que foi feito no manejo, assim que a gente entra, a gente sabe entender o que foi feito de bom e o que poderia ter sido feito melhor para a planta. Ela mostra Mas tudo isso, como passar entendeu? isso, Jorge, para esse É, trainee, para esse consultor? Talvez esse é o e teu na grande minha, desafio? e no meu dia a dia hoje, pelas empresas que valorizam esse meu conhecimento e esse meu trabalho, eu tenho constantemente feito esse tipo de trabalho, de mostrar a essência de qual realmente é o caminho a ser seguido, como você realmente fazer para ser um profissional notável dentro do que você está proposto fazer, que a remuneração, ela é importante. Porém, ela vai ser realizada conforme o teu conhecimento e a tua É uma performance. consequência, né? Exatamente. E hoje o mercado, ele paga muito bem para as pessoas que realmente têm essa informação atualizada, que realmente gera resultado, entendeu? Então, no meu dia a dia hoje, com a Lima Gran Sementes, que eu também fiz um trabalho muito grande aí com Stoller e alguns trabalhos pontuais hoje com Ouro Fino, e por 13 anos com a Bayer Crop, além de Mosaic, além de John Deere na parte de excelência na qualidade de plantio, a gente tenta transmitir para esses profissionais esse legado, essa forma realmente da gente trabalhar com foco no que realmente a gente precisa em relação a relacionamento, comprometimento, fidelizar realmente as pessoas pela informação. Essa é a essência hoje do trabalho no agro. Você pega as regiões que a gente roda, você que foi um RC da Pioneer como eu fui, que a gente já se espelhou também em grandes RCs, hoje alguns vivos, outros já falecidos, né? Que a gente via, por que esse cara tinha tanto sucesso no que fazia? A gente ia vendo, né, não só pelos anos que ele estava na região de atendimento, mas a gente via que essa pessoa era uma pessoa extremamente relacionada, uma pessoa extremamente comprometida, uma pessoa que fidelizava o cliente de uma maneira assim saudável, né? O cliente sentia que você realmente era uma pessoa importante para ele. E toda essa dedicação vinha no resultado final, não só na performance, não só no cumprir as suas metas, como também no fator remuneração, né? Nós vivemos a época áurea da Pioneer Sementes, né? Nós começamos ali no início dos anos 90, que já tinha, sei lá, na época, uns 30 RCs, né? Depois gerou aí mais uns anos 100 profissionais, quando a gente estava na equipe ainda da Pioneer, né? E a gente via que a essência do nosso trabalho, ela está no campo, está do lado realmente de quem necessitava da informação, da assistência e do nosso trabalho.
E isso Jorge, realmente deixa era eu. uma coisa muito preciosa, entendeu? E hoje a gente está vendo, o Esgoda, que isso está realmente muito difícil de acontecer. Claro que a gente Quanto, nota. Jorge, quanto você acredita que você consegue aproveitar das pessoas que trabalham com você? Quantos aproveitam essa essência que você quer passar e vão seguir isso? Eu sei que é difícil falar isso, mas assim, se fosse dar uma porcentagem que você acredita que eles estão acreditando nessa essência que você teve, que talvez eu tive, outros profissionais que estão mais envelhecidos hoje tiveram, quantos desses meninos que você trabalha acredita que devem estar aproveitando essa essência tua? Olha, o Esgoda, eu entendi a tua pergunta, mas assim, eu vou ser uma pessoa bem sensata e tentar realmente transmitir para quem vai nos ouvir o que você realmente quer que eu me contribua nesse sentido. Mas o que eu posso falar é o seguinte, é difícil mensurar, porque não necessariamente eu tenho é, retorno, né, de voltar para conversar com pessoas que tiveram comigo, ou numa mesa redonda que eu faço, ou uma dinâmica no campo. Às vezes eu não tenho mais contato com essa pessoa, eu não sei o que que ela conseguiu levar de tudo isso que a gente conseguiu compartilhar. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, amigo, é, dentro do que eu faço hoje, de cada 10 profissionais que eu consigo ter um retorno depois desse momento que a gente teve junto, apenas três. Apenas três realmente seguem essa essência de realmente poder estar ali com o intuito realmente de atender a necessidade de quem ele está precisando atender e que faça realmente um trabalho de amar a profissão como a gente ama hoje o que a gente faz. Então, de cada 10 profissionais, acredito que três realmente levem essa essência e vá em busca realmente de ser um profissional que seja notável, que aonde ele entra, todo mundo fala bem dele. Esse cara é um cara ético, esse profissional realmente a gente é onde vai, todo mundo fala bem dele, e é uma pessoa que realmente tem um reconhecimento para estar onde está e ganhar o que ganha. É o que a gente fazia na época da Pioneer Sementes. A gente tinha essa vamos dizer, a valorização, né? A gente achava, a gente é um RC da Pioneer, mas assim, o que o mercado assim valorizava o nosso trabalho e reconhecia o que a gente era no campo, que isso foi uma conquista de cada um na época que fez dentro da sua região de atuação, né? Então, assim, hoje a essência desse trabalho, de cada 10, três realmente levam. Os outros Mas, sete Jorge, não vê tanta as, importância ah, nesse tipo de, nesse de, de quesito, trabalho. né? Mas assim, ó, Jorge, eu digo o seguinte, a Pioneer para mim, ela me deixou um legado muito grande e aprendi muito, muito, muito com a Pioneer. Mas a Pioneer, no que nós estamos falando, ela queimava algumas etapas, vamos assim dizer. Por que que eu digo? Porque a Pioneer, ela não era uma formadora de pessoas. O que que a Pioneer fazia na época, né? Ela ia para o mercado e chegava numa determinada região e o gerente pensava assim: quem é o melhor cara que tem aí? Porra, aqui é o Jorge Verde. É o Jorge Verde, falava aqui, o Jorge Verde lá. Ela ia e tirava o Jorge Verde das empresas e trazia o Jorge Verde trabalhar com ela. Puta, fantástico, né? Por quê? Porque ela montou um time, um exército de guerreiros profissionais extremamente prontos e preparados. Alguns, como eu, ainda com muito a aprender em milho, que eu vinha de defensivo, então mas eu desenvolvia um trabalho que chamou a atenção dela, que ela me trouxe para trabalhar com sementes, mas ela, vamos dizer assim, queimou um pouco dessa etapa, mas é fantástico e com muito mérito. Eu acho que, Jorge, para ser bem sincero para você, até hoje eu não vi, né, uma empresa vamos falar daquela época, né, com profissionais e com um time de profissionais à altura que a Pioneer teve naquela época, eu não vi isso. Não vou falar de trabalho, disso, aquilo. Eu vou falar do nível de profissionais que ela tinha naquela época. Era extremamente diferenciada. E quando você juntava, né, uma genética fantástica, com materiais de resultado, com profissionais desse gabarito, aconteceu o que aconteceu, que a Pioneer bombou no Brasil e ainda bomba até hoje, né? Mas assim, você hoje está com um compromisso muito sério, né? É muito
complicado, vamos assim dizer, que é formar pessoas, que é passar essa essência. Mas vamos assim voltar um pouco no tempo, porque você trabalhou com químico, né? Trabalhou com fertilizante, trabalhou com sementes, e hoje você junta tudo isso para passar o que você falou, que é a essência do agronegócio, a essência da agricultura, juntando fisiologia, nutrição, tudo isso, e como você disse, escutando a planta e vendo o que ela tem para nos falar, para a gente buscar o máximo de potencial que ela possa expressar. Agora, no seu coração, meu amigo, se você hoje tivesse que escolher, ou é fertilizante, ou é semente, ou é químico, ou é o que você está fazendo hoje, juntando tudo isso? Para onde você ia? Eu sei que você vai me enrolar, mas fala a verdade, para onde você ia? Olha, Esgoda, sem sombra de dúvida, o mercado de genética, tá? Ele é muito, assim, alucinante, né? Como vem lá da essência, né? A genética, ela vai estar evoluindo, a genética, ela sempre vai estar aprimorando, sempre vai vir novas cultivares, novos híbridos de maior potencial genético, de ciclo menor, aquela planta de arquitetura que a gente realmente busca para ter mais luz, mais entrada de aração. Então, sem sombra de dúvida, o mercado de sementes, de genética, ele é muito cativante, ele é muito assim, alucinante e nos prende, sabe? Então, esse período que eu fiquei com sementes, que dentro da minha extensão com algodão, com a minha passagem inicial no início da minha trajetória em vendas na Maná, né? Na época que o doutor Fernando Cardoso, saudoso doutor Fernando, era ainda o majoritário da Maná, depois na ICI, que eu ajudei a lançar flex em feijão, flex em soja, o karatê, que era uma nova molécula de piretroide, trabalhei muito com gramoxone, reclone, né, e fusilade, que foi um dos primeiros graminicidas a ser lançado, mas dentro da minha trajetória na área comercial, sem sombra de dúvida, sementes foi realmente uma experiência fantástica da gente realmente poder pegar um híbrido que levou 10 anos pelos pesquisadores, pelos geneticistas para serem validados e lançados, a gente levar essa genética comercialmente em maior escala, fazer com que essa planta demonstrasse todas as características agronômicas, né, que ela tinha para mostrar na parte comercial, e todo ano lançando novos híbridos. Então você viveu isso como eu vivi, né? Claro que cada um no seu momento dentro dessa experiência, né, na área comercial de sementes, mas para quem ajudou a lançar um 30F53, como a gente ajudou a lançar, você lá na região oeste do Paraná e eu na região do Triângulo Mineiro, então esse momento, né, desse trabalho de 17 anos que eu fiz como RC da Pioneer, que a gente nem era mais considerado um RC e nem um profissional de vendas, a gente teve uma afinidade tão grande com nossos clientes, no relacionamento, no comprometimento, no comprometimento, na afinidade, a gente era chamado como um conselheiro deles, né? Você se lembra quantas vezes o pessoal te ligava e perguntava, Esgoda, se essa área fosse tua, o que você faria esse ajuste, faria essa inovação no manejo, quer dizer, a gente aconselhava, né, esses produtores que a gente atendia na época pela Pioneer Sementes, né? Então, sem sombra de dúvida, o segmento de sementes, ele é fantástico, ele é apaixonante, e a gente trabalhar com genética e expressar isso comercialmente em larga escala, realmente são experiências fantásticas que eu trago até hoje, dentro desse trabalho que eu faço com a Limagran, fazia com Stoller, fazia com Rufino, fiz com Bayer, fiz com Mosaic, fiz com John Deere, que esse trabalho com John Deere que eu fiz por 5 anos, estava ligado à regulagem de plantadeira, e saber os detalhes ali de regular uma plantadeira no dia a dia ali, no campo, né? Então, essa parte do segmento de sementes, ela é apaixonante, e a gente realmente ficou muito feliz de poder, assim, contribuir muito com a cultura do milho, você sabe disso, né? Todas as inovações que aconteceram, as transformações que aconteceram na cultura do milho, desde ali do meados dos anos 90,
com que a gente trouxe, né, o espaçamento da soja, do sorgo e do feijão para o milho, um número maior de espigas viáveis na colheita, toda a parte de equilíbrio nutricional que a gente trouxe algumas experiências dos americanos e ajustou aqui para as condições, né, desse Brasil, não só para o milho verão, como o milho da segunda safra, e a parte também de proteção de plantas. Eu me recordo muito bem que no início dos anos 90 a gente começou a validar os fungicidas para a cultura, que na época não se usava um outro triazol aí em campo de semente, e a gente validou, né, toda a parte de triazóis, estribirulinas, a parte do benzamidazol em milho que a gente começou a utilizar para melhorar a qualidade do grão, melhorar a qualidade do colmo da planta, e agora entrou essas carboxamidas que estão nos ajudando, e as outras transformações que nós estamos tendo, que hoje a cultura do milho não é mais para amador, independente Jorge, do nível de investimento você está e falando do num nível de ponto. produtividade. Hoje a cultura do milho não é mais para amador, é uma cultura extremamente técnica, que precisa de informações extremamente atualizadas, e quem realmente não se adequar a isso, não consegue produzir milho com alto rendimento e com qualidade. Você tá, Jorge, embutido dentro do milho quase que tua vida inteira. Lógico, soja, né, nem vamos falar, né? Mas no milho, que você hoje ainda desenvolve mais forte um trabalho com a Limagrã, assim, a gente viu a evolução do milho saindo de variedade para híbrido. Você viveu tudo isso, eu vivi parte disso, né? E hoje a gente está aí com, né, 200, 220, 250 sacos de milho por hectare em áreas propícias para isso, né? É, Jorge, qual é o grande desafio que você enxerga hoje na cultura do milho para galgar produtividades acima do que a gente está colhendo hoje? Vamos tirar a exceção desses caras que estão colhendo aí 220, 230, 250, mas com uma regra geral, qual é o grande desafio que você enxerga como um cara que vive a cultura do milho, você pudesse falar para quem está nos escutando? Qual é o grande desafio na cultura do milho para chegar a uma produtividade mais elevada? Informação. Mais informação em Informação. termos gerais ou mais específica? Em gerais, Esgoda, em gerais. Você foi de uma época da Pioneer, como eu fui, que o profissional estava no campo, vivendo o que a planta estava vivendo. Tudo que tinha de novas interações na lavoura, a gente estava atualizado, validava nos nossos campos de trabalho, que na época chamava área Apolo, e a gente realmente assim identificava o que precisava ser feito e levava as informações corretas. Infelizmente, as empresas estão tirando os profissionais do campo. Os profissionais do segmento de semente, claro que toda regra tem sua exceção, que ainda nós temos, né, amigos nossos da nossa época, ainda trabalhando em empresas do segmento, né, que tem toda essa experiência e esse legado, mas de uma maneira geral falta informação. E a coisa é muito dinâmica, você pega hoje mesmo, eu estou vivendo a cultura do milho lá na região sul do país, né, vim de lá agora, fiquei 10 dias no Rio Grande do Sul rodando, e nós estamos com um problema seríssimo nas lavouras de milho, num ano que foi um ano que choveu bem, choveu até demais, mas não teve a seca dos últimos 2 anos. E as lavouras de milho não vão dar o rendimento pelo ano climaticamente que foi, em função de alta pressão de pragas e de uma nova doença que veio por corrente de ventos via Paraguai, que é uma estria bacteriana, que as primeiras lavouras que foi identificado, foi essa tua região de origem aí, de Palotina, Toledo, há 4, 5 anos atrás, que também veio com corrente de vento do Paraguai, entendeu? E, infelizmente, não tinha as informações corretas. Claro que a gente tem profissionais no Rio Grande do Sul muito capacitados, muito gabaritados, que tentaram levar suas informações, sua experiência para o pessoal tentar realmente conviver com essa estria bacteriana, né, que é uma Xanthomonas, mas, infelizmente, muitas informações não eram as corretas. E muitos produtores investiram em alguns produtos que não tiveram eficiência para conseguir controlar ou conviver com essa doença, além das viroses transmitidas por cigarrinha do milho e por pulgão. A gente sabe que foi um ano extremamente chuvoso, que os produtores e técnicos não conseguiram entrar nas lavouras com a frequência que necessitavam,
Mas hoje eu falo para você, a cultura do milho não é uma cultura mais para amador. Você tem que realmente se planejar muito bem, ter uma logística de equipamentos planejadas, caso você não consiga entrar na lavoura para realmente fazer o manejo, né? Com o autopropelito, tentar entrar com uma aeronave. Se autopropelito e aeronave não entra, tem que tentar um esquema de drones, porque a cultura do milho ela é muito exigente na cada estado fenológico. A praga está ali dentro da lavoura, ela precisa ser abatida, ela não pode ficar muito tempo dentro da lavoura, senão ela infecta as plantas. E entrou agora essa estria bacteriana e realmente faltou informação. Então, hoje, as empresas, infelizmente, estão tirando os profissionais do campo, o pessoal não está tendo aquela vivência do que está acontecendo dentro da lavoura, que é lá que tudo acontece, e aí depois realmente faltam as informações corretas para que a gente possa ter um poder de reação mediante a tudo isso que vem acontecendo, que está acontecendo dentro da lavoura. Então, a informação realmente não é o que realmente precisava ter para levar as experiências mais adequadas para a planta, para que a planta não possa ter nada que interfira dela expressar o seu potencial produtivo. A estria bacteriana tem controle, Jorge, ou é só manejo? Então, ela tem controle, tem produtos que a gente já validou a nível comercial que são muito eficientes, mas não necessariamente todo mundo sabia quais são esses produtos. Então, ela tem como você já fazer um trabalho de proteção, e se caso ela entrar, temos produtos hoje que fazem realmente, são poucos, mas que têm um bom controle, só que muita gente não sabe como são esses produtos, aí vem informações de outros produtos que às vezes tem uma boa ação numa bactéria em batata ou em tomate, ou mesmo, vamos dizer, uma outra HF, mas que não tem ação nenhuma para essa bactéria do milho. E veio produtos bactericidas de culturas, de outras culturas que visam o controle de outras bactérias que não é essa do milho, e acabou se investindo e infelizmente não teve realmente a proteção que a planta, o controle que a planta de milho precisava, entendeu? Então hoje a informação, ela realmente, claro que nós temos um monte de informação via internet, via Instagram, via Facebook, mas às vezes são informações que todo mundo já sabe, são informações do momento ali específico, mas na hora de realmente tomar a decisão e dizer qual manejo a ser feito, que é o mais eficiente para essa enfermidade ou para essa praga, aí Jorge, infelizmente acaba não entendi. vindo a informação que é a mais correta. Vamos estressar, como diz o outro, um pouco mais essa tua colocação de como levar essa informação, né, para o homem de campo. Por quê? Porque no nosso tempo, Jorge, era muito eficaz, eficiente, né? Você fazer um dia de campo, você fazer uma palestra, a gente fazia muito. Eu trabalhando na CIBA, eu fazia nas épocas fortes 2, 3 palestras por semana, à noite, chamava agricultor, e isso perdeu-se um pouco essa referência, principalmente naqueles agricultores que a gente chama, que são os 20% que faz 80% do resultado. Não vou falar de agricultor pequeno e espero que vocês não me entendam que agricultor vai em palestra para comer churrasco. Não é esse o objetivo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje a geração é outra, como você falou, como diz o outro, o mundo mudou e a internet está aí, o Google está aí. Como, Jorge, que eu posso acessar da melhor maneira? Você está fazendo isso. Vamos tirar o que você está fazendo, porque você é uma exceção, né? Levando, né, principalmente aos 20% que fazem 80% do resultado das empresas que você está divulgando o seu trabalho, o trabalho da empresa, né? Você está levando essa informação, mas como que o consultor de campo de uma revenda, de uma cooperativa, ou mesmo de um fornecedor, pode levar essa informação de forma mais assertiva, Jorge, para o produtor? O que que é? É Instagram, é WhatsApp, é palestra, é visita? Onde você acredita que você vai ser mais efetivo para levar essa informação que você faça necessária? Olha, Esgoda, tudo que vem de treinamentos e de palestras e de dinâmica de campo sempre tem um foco, né, de tentar realmente mostrar o que é a atualidade, do que a lavoura realmente está vivendo ali no seu dia a dia.
Só que eu vejo assim, muitas vezes quando as empresas que me contratam querem levar em uma determinada região, ou para fazer algum tipo de treinamento na parte mais técnica da vivência do dia a dia da lavoura, ou mesmo de um grande grupo que está ali, que precisa também de informações, o pessoal sempre fica meio pé atrás, porque o pessoal acha que a empresa está me levando lá de uma maneira que realmente eu vou falar só de produtos, que eu vou falar só que os produtos dessa empresa são os melhores, que é esses que têm que ser usados. Então fica sempre aquele peso, ô Esgoda, que eu já vou com uma carta marcada para fazer um trabalho de falar de produtos, ou manejo de produtos. E que, na verdade, eu estou indo lá para levar informação atualizada do que realmente está se vivendo. Você pega hoje a anomalia da soja, que já vem de 4 anos na região do Mato Grosso, da região de Rondônia, agora já está entrando no Mato Grosso do Sul, tá? E já tem alguns casos no Tocantins e já na divisa com o oeste da Bahia, entendeu? Que a gente tem um monte de profissionais que estão estudando essas anomalias, que estão tentando identificar realmente o que tem que ser feito do manejo, mas às vezes realmente acontece algum fato da parte do comercial, às vezes ter realmente uma superação em relação à informação correta. Então, de uma maneira geral, né, eu vejo que o mercado está um pouco prostituído em relação, sempre quando se fala que vai alguém por uma empresa que está contratando, que se acha que vai levar realmente uma informação só de produtos, e que esses produtos sempre são os melhores e é esse que tem que ser os utilizados. E, na verdade, sempre quando eu sou, assim, lembrado para fazer esse trabalho, eu estou indo levar informação do que é o melhor para a planta. Tanto que às vezes o pessoal questiona, o Jorge faz um monte de posicionamento de produto das empresas que os contratam. Mas se eu faço é porque eu validei. E eu não ganho um centavo de nada do que eu recomendo. E faço questão de não ganhar, tá? Então, de uma maneira geral, Esgoda, o que falta realmente é a pessoa dar a oportunidade de escutar quem está indo lá para levar informação, tá? Eu O teu sei que hoje trabalho mais forte é com o consultor da revenda e da cooperativa ou é direto no produtor, ou de um mescla modo muito, geral? Esgoda, mescla muito. Em cada região, nós temos um foco, tá? Que às vezes consultores de cooperativas ou de revendas, né? Ou de profissionais como consultores particulares, mesmo que tenham as suas empresas, que tenham os seus clientes assistidos, e muita visita a grupos diretos, né, contactados, para entrar em contato com os gestores desses grupos, principalmente da definição da parte de manejo dessas lavouras. E é muito interessante, Goda, que sempre onde eu vou, que eu peço para o pessoal validar, porque uma outra coisa muito interessante que está acontecendo hoje no agro, e você deve identificar isso dentro dos teus treinamentos e dos questionamentos daqueles que você hoje leva as tuas experiências. Muita coisa no campo hoje está ou tudo ou nada. Quando você leva uma informação do manejo, aquele que vai tomar a decisão de fazer, ele não pensa assim, não, o Jorge está vindo aqui para me trazer uma informação que eu posso validar num talhão, numa coxilha, ou com 2 ou 3 tanques. Não, ele já pensa que eu estou levando essa informação para ele usar na área toda dele, de uma questão de fração de dias. E não é isso. A gente leva a informação para ele validar primeiro, para ver se ele encaixa essa inovação no manejo, né? Ou pode ser nutricional, ou pode ser na parte de controle de pragas ou ervas ou doenças, né? Mas a pessoa já pensa assim, não, ele está pedindo para mim fazer isso, eu não tenho condição de fazer isso em toda a minha área. Mas não é o intuito. O intuito é ele validar uma parte da área, fazer realmente uma comprovação dentro do que ele está fazendo na sua área padrão. Mas está muito nesse sentido hoje. Você leva uma informação de manejo, o cara já extrapola para o lado assim, eu não tenho condição de fazer isso toda a minha área, não estou planejado. Mas não é isso que a gente quer que você conheça essa informação, que você comprove essa informação, e se ela realmente for a mais assertiva para a planta, você vai fazer isso para a próxima safra. E hoje a coisa está muito assim, ou tudo ou nada. Não, já que eu não posso fazer nem um talhão, eu valido, nem uma ou duas aplicações aqui de um tanque ou dois, eu valido. Então, assim que a coisa está, sabe? Porque a pressão comercial hoje, ela existe, ela é natural,
mas o pessoal, principalmente que toma a decisão, ele está muito, assim, freio de mão puxado, dependendo da informação que ele recebe, para ele fazer esse tipo de comparação ou validação dentro do que é o padrão, que é muito valioso, tudo que ele está fazendo na sua área comercial, dentro da experiência que ele tem na região, em toda a experiência que ele já tem dentro do agro. Mas, assim, eu não perco a esperança, tá, do que eu faço. Hoje o trabalho mesmo com a Limagran assim, acompanhar, né, os profissionais de campo que são empresas, que são RCs, como nós fomos, né, para mostrar a essência do trabalho, mostrar como abordar, né, o trabalho com um produtor que necessita da informação, fazer um acompanhamento a cada 15, 20 dias das lavouras, vendo o que está acontecendo, de qual praga, se ela foi bem controlada, qual os ativos que estão melhores, o contexto geral da nutrição, se foi feito no momento certo, e se todo o esquema de proteção da planta está levando a planta a não gastar energia, não perder foco, para ela realmente expressar o potencial que ela precisa. Então, hoje o meu trabalho está ligado à planta, fazer com que a Ok. planta realmente possa ter todas as condições de nutrição equilibrada, de proteção contra ervas, pragas e doenças, para que ela não perca energia, não gaste energia, porque ela possa expressar o foco. E nós estamos num ano totalmente desafiador. As outras entrevistas anteriores que você fez, com o Rice, com outros profissionais, todo mundo, assim, identificou um ano extremamente desafiador. Nos meus 40 anos como agrônomo, Esgoda, é a quarta oportunidade, ou quarta experiência que eu passo como uma safra como essa. É coisa bastante cíclica, ela vai e volta, né? Mas eu digo Certo. para você, os profissionais que estão fazendo a diferença esse ano, tem muita gente que está no campo só reclamando que o clima está ruim, que o produtor não quer investir, que o produtor só quer fazer as intervenções na lavoura mediante a chuva, se não chover não vai fazer. Aquele profissional que está no campo, vivendo ali o que a lavoura está vivendo, que tem informação, que pode ter essa informação para reagir a todo esse fato, tá? Esse profissional vai cumprir a sua meta, esse profissional vai ser o profissional que vai ser mais bem remunerado, e é o profissional que realmente vai ser mais reconhecido dentro que ele está fazendo um trabalho a nível de campo em prol da planta, que a planta necessita de cuidados. E esse ano, com essas condições de muita chuva no sul e muito calor e períodos sem boas quantidades ou frequência de chuva do estado de São Paulo para cima, é que aquele profissional que realmente que detém informação, que está ali do lado do produtor e que mostra ou cria a necessidade do produtor fazer o que a planta precisa, vai fazer essa cultura ainda expressar o seu potencial, mesmo com essa diversidade climática, ou de muita chuva, ou de muitos dias nublados, ou de solo extremamente saturado de água, ou como eu vivi aí há uns 30 dias atrás, 20 dias atrás, 40 dias atrás, que eu fui em regiões extremamente sofridas, né, com um período de chuva aí de 20, 25, 30 dias sem chuva, temperaturas em lavoura até de 50 graus, e lavouras que estavam perfeitas, iam produzir bem, o produtor investindo, porque ela tinha uma boa palhada, a temperatura estava mais amena do que áreas que não tinham tanta palha, tipo essas áreas que em rotação com algodão, que sofreram mais. Então, o segmento está aí de uma série de oportunidades. Todo ano aparecem muitas oportunidades. E quem realmente se sobressai é aquele que ama o que faz, é aquele que está bem relacionado com aquele que precisa, é aquele que vai. A gente não precisa se comprometer de nada, mas desde o momento que se compromete, vai lá e realize. E fidelize a pessoa que está ali, que precisa do teu conhecimento, que precisa da tua sabedoria. Isso é a essência hoje do agro. Relacionamento, comprometimento, fidelização, presença no momento que aquele que precisa do nosso conhecimento, que a gente vá lá e leve a melhor informação em prol da planta. A parte comercial, ela existe, ela é necessária, entendeu? Porém, há um equilíbrio entre todas essas partes. E é isso que a gente está tentando mostrar hoje nesse trabalho, como que eu faço de ser um conselheiro do agro. Ok. Jorge, nós estamos indo aí para 1 hora de conversa, que é o nosso padrão de conversa. E primeiro, eu gostaria, lógico, de te agradecer muito esse bate-papo, né? A gente ainda vai encerrar com esse tema, mas eu queria que você deixasse um recado, Jorge, final, para quem? Para o jovem, cara.
que é aquele que está se formando agora, 22 anos, 23, e está aí até 28, 30 anos de trabalho. Eu vejo que tem muitos deles ainda perdidos, vamos assim dizer, depois de 3, 4 anos de trabalho. Eu queria que você deixasse o recado do Jorge Verde, esse ícone do nosso mercado brasileiro, para esse profissional, para que ele chegue na sua idade, Jorge, com o sentimento do dever cumprido, ter sido gratificado financeiramente, que é só uma consequência do trabalho, como você falou. Qual é o recado principal? Deixa uma mensagem, faz favor, para esse menino, essa menina que está entrando no mercado de trabalho agora aí com pouca experiência. Qual é o recado, Jorge? Eu vou deixar o recado que eu deixei para os meus dois filhos, né? Eu tenho um filho formado em Piracicaba em 2012, né? Hoje ele faz um trabalho pela Stoller, né? E a minha filha, que é médica veterinária, né? Formou na Sesumar em Maringá, e o que eu sempre falo para eles, né? As oportunidades estão aí para todo mundo. A nossa trajetória só depende de nós. O que que seria essa trajetória? Primeiro, a gente amar o que faz. Sair de casa com prazer do que você vai fazer de coração, para as pessoas que precisam realmente que a gente leve o nosso conhecimento, a nossa informação e o que realmente a gente tem para propor, tá? Que esse jovem realmente ele visualize que na vida a gente realmente pode ser uma pessoa comum e uma pessoa notável. E a pessoa notável, ela tem que realmente ter algumas premissas, né? É acordar cedo, tá? Acordar cedo, fazer um bom planejamento do que vai ser feito, tá? Agendar com os clientes antes, não importa se você é da parte comercial, ou da parte da assistência, ou de algum outro segmento do agro, mas sempre ligar antes para a pessoa que você tem a visitar, para ela poder estar te esperando lá e saber te atender pelo que você tem a propor, e ser uma pessoa que realmente foque na essência do que é o trabalho do agro. Relacionamento, comprometimento, fidelização, ser um profissional justo, ético e honesto. Se vocês seguirem essas premissas, independente de que posição você esteja no agro, você vai ser um profissional notável e vai deixar um legado para outras pessoas que realmente vão identificar que você foi uma pessoa que realmente fez alguma coisa por alguém e foi reconhecido por isso. Show de bola. Ô, Jorge, se você me permitir, eu vou depois gravar esse final seu aí, em separado. E você sabe que eu já estou com 18 anos fazendo treinamentos, mas na área comercial, um pouco diferente do que você faz. E eu vou encerrar meus treinamentos com essa Fique à conversa vontade, tua amigo. aí. Com essa conversa Fique à tua, vontade. com esse recado que você mandou para o jovem, porque é na veia, né, cara? E o título da nosso bate-papo de hoje vai se chamar, vou pedir para minha colega Débora, que edita, né, as entrevistas, né, alguém que ama o que faz. Então, Jorge, você, nesse nosso bate-papo, você deixou muito claro que você ama o que você faz e que você é feliz. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, porque depois o resto que vem é só o estudo, como você deixou, a informação, a consequência do trabalho é a remuneração, que foi o que você deixou. Mas esses pontos que você falou agora no final, eles são fundamentais. E aí, Jorge, é aquele velho ditado, né? Acredita e executa quem quer, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia, né, Jorge? A gente não dava, né? Mas você falou um negócio de acordar cedo, né, cara? Então, você aí em Portugal, no dia 30, o pessoal que não sabe, essa entrevista vai ao ar quinta-feira que vem, né? Vai ser lá dia 4, 5 lá, e nós estamos aqui no dia 30 de dezembro, eu e você. Eu estou no litoral do Paraná hoje, fazendo esse bate-papo contigo. Amanhã, dia 31, último dia do ano, então você está tendo a grata satisfação, e eu também, de poder estar contigo no último dia do ano e a gente poder fazer a primeira entrevista do ano, né? Hoje eu acordei para conversar com você, Jorge,
às 4h30 da manhã no horário do Brasil, porque o Jorge está em Portugal, agora são 3 horas a mais lá, são 9h10 da manhã. E eu Exato. acordei, Jorge, eu acordei, como diz o outro, feliz, cara, com vontade de fazer esse bate-papo contigo, que gostaria de te agradecer, que foi muito bacana, muita experiência, e eu sempre digo, cara, esses bate-papos que eu faço com pessoas como você, no nosso negócio me fazem crescer muito. Eu estou aprendendo muito, Jorge. A cada conversa que eu faço, eu aprendo alguma coisa, como eu aprendi com você hoje com 62 anos de idade, meu amigo. Então, se imagine, Jorge, esses meninos com 22, 23 anos, o que eles podem aprender com pessoas como você, que vem aqui falar e deixar seu recado. Então, o que eu tenho também para dizer para o jovem é: escute o que essas pessoas falam. Elas viveram uma vida se dedicando ao agro. O Jorge é o cara que ele exala amor pela expressão que ele faz, o que ele usa quando ele está falando, que a planta fala para ele, cara. Então, meu amigo, execute, execute, né? Jorge, eu queria desejar para você, para tua família que estão aí em Portugal hoje, né? Uma virada de ano de muita paz, de muita saúde, que você visite teus parentes aí, renove suas energias e que 2024 seja um ano, né, de muita saúde, principalmente para você. Passou uns perrengues há tempos atrás aí, tá aí pronto para outra, né? Então, a gente tendo saúde, a gente dá um jeito, porque o resto a gente conserta, tá? Seu recado final, Jorge. Grande abraço. Obrigado, Esgoda, pela oportunidade. Foi uma satisfação muito grande. Me senti muito honrado de ser lembrado, de poder a gente realmente passar algumas experiências desses 40 anos que eu tenho como agrônomo. Tenho certeza que quem escutar esse nosso bate-papo vai rever muita coisa que está fazendo, vai relevar e vai se reinventar. Que esse é o caminho, cara, esse é o caminho. E se informe, cara, vá na lavoura, identifique, se você não sabe, procura saber, ver o que a planta realmente está nos mostrando e pegar esse legado do saudoso Gassen, né? Faz a coisa com paixão. Produzir cereais hoje, produzir grãos, produzir fibra, produzir carne, tem que ter paixão no meio do negócio. E é isso que a gente tem buscado nesses 40 anos que a gente tem hoje como agrônomo e é muito feliz e a gente ama o que faz. Um abraço a todos aí, obrigado. Jorge, muito Feliz obrigado. 2024 para todos. Obrigado, Jorge. Muita Feliz saúde. 2024 para você também. Estivemos hoje aqui com Jorge Verde, esse ícone do mercado brasileiro, falando um pouco sobre o agronegócio no Agrocanal LFZ Consultoria. Um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta do agronegócio e curte toda quinta-feira com Esgoda. Feliz 2024 a todos, grande abraço e fiquem com Deus.